mas nós vamos parar a nossa leitura no final do verso 17. Efésios 6, do verso 10 ao 17. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, ou dependendo da sua versão, feito tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos, minha intenção é conseguir chegar até a primeira frase do verso 14, que trata especificamente do cinto da verdade ou cinturão da verdade. Não sei se vocês perceberam, mas esta passagem ela está inserida na conclusão desta carta. Esta carta é uma carta curta no número de capítulos, mas sem dúvida nenhuma, dentre todos os escritos de Paulo, é a mais profunda. Paulo começa no capítulo 1 falando do propósito eterno de Deus. No capítulo 2 ele faz menção da nossa condição antes de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus. E no decorrer das demais passagens, ele vai trabalhar a ideia de que se nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, se nós fomos perdoados, se nós estamos reconciliados, se Deus nos deu o poder e o privilégio de sermos feitos seus filhos, isso requer uma postura, isso requer um comportamento, isso requer uma atitude que seja caracterizada por um modo de viver que é completamente diferente daquele que tínhamos antes dessa graça nos alcançar. Nesta carta nós encontramos Paulo orando pelo menos por 2 vezes. Nestas 2 orações, ele apresenta a Deus 4 pedidos. E na primeira oração, ele apresenta 3 pedidos. E os 3 pedidos são esses: que nós possamos saber quem nós somos, que nós possamos conhecer a herança que temos e que nós possamos entender quem está trabalhando na nossa vida. Esses são os 3 primeiros pedidos de Paulo em sua primeira oração. Na segunda e última oração que ele faz nesta carta, ele ora para que de fato nós possamos saber o quanto nós somos amados por Deus. Ele chega a pedir que de fato nós pudéssemos experimentar o fortalecimento no nosso espírito, que nos levasse a sermos casa de Deus, que Cristo pudesse habitar em nossos corações pela fé, a fim de que uma vez Cristo habitando em nós, pudéssemos experimentar a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Portanto, por favor, preste bastante atenção nestas 4 súplicas, nestes 4 pedidos, porque eles são de grande importância. Ele pede para que nós saibamos quem nós somos, o que nós temos, quem está trabalhando na nossa vida e o quanto nós somos amados. Tendo em vista que ele ora para que nós saibamos destas coisas, ele começa a descrever a maneira como nós deveríamos viver frente a este amor. E ele começa a descrever o desenvolvimento do cumprimento do propósito eterno dentro da nossa vida, no meio dos nossos relacionamentos. E ele começa a trabalhar isso de uma forma bem organizada, uns com os outros, irmão com irmão em Cristo Jesus. Depois ele leva esta realidade para dentro dos lares, a função de pai, mãe, pais, filhos, marido, mulher, e estende essa realidade até aquilo que nós poderíamos parafrasear hoje como relação entre patrões e empregados.
Quando ele chega no verso 9, que ele termina de falar dentro disso que eu parafraseei, a relação entre patrões e empregados, nós poderíamos ter a sensação de que agora chegou a hora da conclusão. Ele vai terminar a carta, ele poderia muito bem fazer uma despedida, proclamar uma bênção e encerrar a carta. Mas ele não para por aí. O texto que nós lemos está dentro do desfecho da carta, onde o que Paulo tem em mente é nos dizer que entre o propósito eterno de Deus e o desenvolvimento deste propósito na nossa vida, há um diabo, há um adversário, há um demônio, há alguém que se opõe a Deus e que quer de todos os meios e formas possíveis que a gente viva uma vida miserável e não experimente absolutamente nada do quanto Deus nos ama e se importa com a gente. Então, esta conclusão que nós lemos do verso 10 ao verso 17, ele vai nos ensinar a lidar com o diabo. Eu sei que nem todos os problemas que nós temos na vida foram gerados pelo diabo. Existem situações que são geradas por nós mesmos, por nossas próprias escolhas erradas. E a essas, a Bíblia nos chama ao arrependimento. Mas quando se trata da atividade do diabo em nossa vida, a Bíblia nos dá orientações muito específicas sobre quem esse ser é, sobre a forma como ele age e a maneira que nós devemos nos preparar para lidar com ele. O que nós veremos nessa noite trata-se especificamente da maneira que temos, das orientações que encontramos, das direções que recebemos nas Escrituras para lidar com o diabo. Olhe comigo, por favor, o verso 10. Porque aqui Paulo vai nos apresentar, no verso 10 e no início do verso 11, 3 provisões que Deus nos deu para lidar com o diabo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Observem que são 3 provisões. Deus nos dá força, Deus nos dá poder e Deus providenciou para nós uma armadura. Esta armadura ela é composta de 6 utensílios que visam proteger-nos e capacitar-nos para alcançar vitória contra Satanás. Observe que a primeira declaração que ele faz é sermos fortalecidos no Senhor. Todo aquele que de fato confia no Senhor Jesus, todo aquele que nasceu de novo, precisa ter bem claro diante dos seus olhos que a força que ele precisa para completar a sua caminhada até o fim está em Deus. Eu não sei quantos de vocês já perceberam isso, eu acredito que todos. Não é preciso muito tempo para se chegar a esta conclusão. Não temos forças normais, naturais, capazes de seguir o Senhor Jesus até o fim da nossa jornada. Em muitos momentos nós nos propomos ser fiéis a Ele. Em muitos momentos nós nos propomos a consertar a nossa vida. Em muitos momentos nós nos propomos a nos firmar com Deus e isso dura pouquíssimo tempo. E logo quando chega uma determinada tentação que a gente cai, o coração se enche de frustração e a gente pensa assim, isso não é para mim. Talvez isso seja para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para aquela pessoa a quem eu admiro, que já tem há 10, 15, 20 anos andando com Jesus e que parece que está muito bem. Mas quanto a mim, parece que isso não é para mim. Todas as vezes que eu tento, eu não consigo. Uma das respostas para este fracasso encontra-se nisto. Não se caminha no caminho do Senhor e não se luta com o diabo com as próprias forças. As nossas forças para se caminhar com Jesus e para se lutar contra o diabo vêm de Deus. E a primeira orientação que Paulo diz, que ele dá de forma bem específica, é que nós devemos nos revestir das forças que provêm da presença de Deus. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em João 15, quando ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Somos totalmente dependentes dele. A primeira declaração visa nos tornar conscientes do nosso nível de dependência. Quanto mais conscientes nós formos da dependência que temos de Deus, mais o buscaremos, mais procuraremos por ele. Mas quero chamar a sua atenção para as 2 expressões que ele utiliza na sequência do verso 10. Na força do seu poder. Por força, ele quer dizer vigor, ação poderosa. E por poder, ele quer dizer habilidade. Deus é o Deus que dá forças e que dá habilidade para se lidar com o diabo.
Embora as Escrituras declarem que o diabo é sábio, astuto, sagaz, que muitas vezes se apresenta diante de nós como uma serpente, muitas vezes se apresenta diante de nós como um leão, muitas vezes se apresenta diante de nós como um dragão, Deus é muito mais poderoso do que ele. Deus é o Criador, o diabo é a criatura. E Deus decidiu capacitar seus filhos para lidar com o diabo, porque antes da destruição final de Satanás, descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 20, Deus fez a decisão de expor todas as fragilidades, fraquezas e podridões do caráter e da obra do diabo. E a maneira como Deus decidiu expor é através da igreja. Através da igreja, Deus vai manifestando aos seus filhos sua multiforme sabedoria e graça. Uma sabedoria que se manifesta de muitas formas e uma graça que é inesgotável. Uma graça que vem de encontro ao fraco. Uma graça que vem de encontro ao que está quebrado. Uma graça que vem de encontro ao que está falido, ao que é incapaz, ao que não consegue mudar o seu próprio estado. Esta graça o dá forças, esta graça o dá habilidade. E por meio destas forças e dessa habilidade, o indivíduo é capacitado, é instruído, é ensinado a fazer uso das armas que Deus dispôs para que ele prevaleça contra o diabo, diante de tentações e diante daquilo que está descrito neste texto como o dia mau. O que em outras oportunidades lhes disse que o dia mau não é caracterizado apenas pelo dia em que as coisas não dão certo. Popularmente se diz que o dia é mau quando aquilo que eu queria não dá certo. Quando uma frustração chega para mim, quando eu sofro danos e prejuízos, mas dia mau, de acordo com a Escritura, é o dia em que o diabo faz uma grande investida contra nós para nos levar ao pecado e nos distanciar de Deus. O diabo tem uma característica muito suja. Ele pratica a maldade, mas não gosta de ser associado às suas obras. Ele trabalha o tempo inteiro para que a sua maldade seja colocada na conta de Deus. E para que as pessoas não reconheçam em Deus toda a bondade que o próprio Deus lhes manifesta todos os dias. Este é um fardo com o qual o Senhor lida todos os dias. Ele é culpado por males que não cometeu. E não é devidamente reconhecido pelos bens que faz. Isto é obra de Satanás. Satanás trabalha por meio da mentira, Satanás trabalha por meio do engano. E o seu propósito é fazer com que as pessoas não saibam quem elas são, o que elas receberam, quem trabalha na vida delas, nem muito menos o quanto elas são amadas. O propósito de Satanás é impedir que pessoas sejam salvas pela graça de Jesus e uma vez não podendo impedir a salvação de alguns, levá-los a viver a vida mais miserável que eles puderem viver, a fim de que, diante de suas tribulações e dores, eles interpretem as suas tribulações como abandono de Deus. No momento de suas dores, Satanás diz: onde está o seu Deus? Se ele te ama, se ele importa-se com você, por que não faz nada? Não é ele o Deus Todo-Poderoso? Não é ele que com apenas uma palavra pode mudar o seu estado? Por que ele permite que você continue enfermo? Por que ele permite que você continue lutando com uma situação que nunca se resolve? Por que ele permite que essa circunstância que tanta dor e desconforto produz no seu coração permaneça por tanto tempo? Esta é a voz de Satanás. Esta é a voz do diabo. Ele falou por meio da boca de muitas pessoas quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Naquelas palavras, confiou em Deus. Livre-o agora. Ele disse: sou filho de Deus, se Deus se importa com ele, que faça alguma coisa para evitar que ele permaneça nessa desonra, nessa vergonha e nesse momento de sofrimento. Meus queridos, tribulação, elas são providências de Deus para nós. Por mais que algumas sejam criadas pelos nossos pecados, as tribulações não representam a ausência de Deus e do seu amor por nós. Em Atos capítulo 14, verso 22, está escrito que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Meus queridos, Deus utiliza as tribulações para o nosso bem. Não é à toa que Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive tribulações. Deus é soberano sobre elas. Ele controla o início, o meio e o fim. Elas servem a propósitos muito específicos. Rodolfo Abrantes tem uma canção onde ele diz uma declaração muito interessante. Ele diz que quando o mundo se calasse dentro de mim, eu perceberia o bem que a vontade de Deus me fez. Quando as inquietações, quando as dúvidas, quando os medos, quando os temores fossem silenciados dentro de mim, eu conseguiria ver pela graça de Deus o bem que Ele está fazendo na minha vida por meio dessas tribulações. Se pelas tribulações eu sou levado ao conhecimento de Deus, se pelas tribulações eu sou aproximado de Deus, se pelas tribulações eu sou purificado, se pelas tribulações eu sou transformado, então aquilo que tem uma aparência carrancuda não pode de maneira nenhuma esconder a face sorridente de Deus para nós. Tribulação não representa abandono. Tribulação não representa desamparo. Tribulação representa um instrumento que Deus usa para nos levar a entrar no reino de Deus. Quero chamar a sua atenção para estes dois elementos que Paulo cita aí no verso 10. A força e o poder de Deus, que neste texto eu vou trabalhar como habilidade. A força que Deus dá e a habilidade que Ele nos concede. Sem perder Efésios 6, deixe sua Bíblia marcada aí. Abra comigo, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Há algo importante para nós nessa passagem. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Olhe comigo, por favor, a partir do verso 28. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens podem se cansar e se fadigar. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Observe, meu querido, que no verso 28, está claro que Deus não tem as mesmas limitações que a gente. Ele não está sujeito a cansaço, ele não está sujeito à fadiga. Isto parece muito óbvio, mas há um jogo de palavras bastante interessante no verso 28, no verso 30 e no verso 31. No verso 28, a expressão fadiga significa que quando as forças se esgotam, quando as forças acabam. Deus é uma fonte inesgotável de renovo e de fortalecimento. Isso significa que se as suas forças já estiverem prestes a acabar, Ele pode muito bem renová-las. E se elas já acabaram, Ele pode dar novas forças. Mas aqui vai um conselho meu. Não espere chegar ao fim das forças para buscar fortalecimento. Quando as forças se acabam, a gente vive dias miseráveis. Dias que de fato só quem já viveu esta situação sabe muito bem do que estou falando. Esse tipo de miséria não faz parte do propósito do Senhor para as nossas vidas. Se você percebeu que o desânimo está entrando no seu coração, se você percebeu que a sua força está acabando, busque ao Senhor, porque conforme Paulo disse em Efésios 6:10, somos fortalecidos nele, na presença dele. Ele não se cansa e não se fadiga. Isso parece óbvio, mas neste texto não é tão óbvio assim, porque ele não se cansa e nem se fadiga de renovar as nossas forças e de nos dar tantas quantas vezes for necessário novas forças para que a gente complete o caminho. O problema de não completarmos o caminho é que se nós não completarmos o caminho, nós não completamos
com tudo o que era necessário para completar. A desistência da jornada não é feita porque Deus nos abandonou. É feita porque nós abandonamos a Ele. Portanto, observe que Ele não se cansa e não se fadiga. Ele nos dá força sem medida. No verso 30, nós temos uma menção do melhor da força humana. O melhor da força humana está nos jovens. Quem já é velho, quem já é adulto, sabe disso muito bem. Depois de uma determinada idade não se consegue fazer mais as mesmas coisas. E se lembra com saudade daquela época em que se era jovem, dormia pouco e conseguia se produzir muito. Não é assim? Aqui no verso 30 é enfatizado que o melhor da força humana chega ao fim. Acaba. Mas no verso 31 nós temos a terceira vez em que a expressão fadiga se repete e diz que quem espera no Senhor tem forças renovadas, multiplicadas e caminha de tal maneira que não se cansa, nem se esgota. Isso significa que a maneira de trilhar o caminho e a maneira de lidar com o diabo é com as forças que Deus dá. E depois de uma declaração desta, vem a pergunta: como isso é possível? Como é possível ser renovado? Como é possível ser fortalecido? Como é possível receber poder, habilidade? Como isso é possível? Chamo a sua atenção para a última frase do verso 28. Porque tudo que nós lemos gira em torno de renovo e de fortalecimento. Mas no final do verso 28, é feita uma declaração que parece que está fora de contexto. A sabedoria de Deus é insondável. Ela não pode ser medida. Não sei quantos de vocês já viram aqueles equipamentos que os homens usam para medir a profundidade de algumas partes do oceano. Chega-se à conclusão que determinada parte do oceano tem tantos quilômetros de profundidade. Até que se chega a um determinado lugar onde ele não pode ser medido. Não se sabe qual é a profundidade do oceano naquele determinado lugar. Neste texto, Isaías está dizendo que a sabedoria de Deus não pode ser mensurada, não pode ser medida. Isso significa que ele tem saída para toda e qualquer situação. Que quem busca o Senhor descobre aquilo que Jeremias disse no livro das Lamentações, no capítulo 3, que o Senhor é bom para a alma que se apega a Ele. O Senhor é bom para aquele que o busca, para aquele que se atém a Ele. Ele renova as suas forças. Ele dá novas forças. Ele dá a Ele poder. E poder é habilidade. E habilidade é sabedoria. Sabedoria é a capacitação que Deus nos dá para fazermos as melhores escolhas e tomarmos as melhores decisões nas situações mais difíceis. Naquelas situações onde você chega à seguinte conclusão: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. Para onde ir? Para o Senhor. Ele dá forças. Ele renova as forças. Ele dá habilidade. Ele dá sabedoria. E conforme Tiago diz na sua carta no capítulo 1, Ele não lança no nosso rosto a nossa ignorância. Muito pelo contrário, Ele concede sabedoria ao homem menos instruído dentre os homens. A sabedoria do céu não é como a sabedoria da terra. A sabedoria de Deus provê recursos, saída e resposta para qualquer situação que os filhos de Deus enfrentem neste mundo. Não existe uma única situação que Deus não tenha resposta para ela. Agora preste bastante atenção. A resposta não é aquilo que nós queremos ouvir. A resposta é o que nós precisamos ouvir. E segundo as Escrituras, a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Isso vai exigir fé, confiança de que o caminho que Ele aponta é o melhor para nós. Portanto, meus queridos, nesta passagem, o que eu gostaria de enfatizar é que está no Senhor as forças que nós precisamos. Independente da situação em que você se encontra.
se você é alguém que já perdeu as forças, ou se você é alguém que tem poucas forças. Deus pode dar novas forças, Deus pode renová-las e te dar poder, sabedoria, habilidade para lidar com situações difíceis. E agora eu quero mostrar de forma bem clara como isso acontece. Vamos tomar como exemplo Davi, que foi um pastor de ovelhas, a quem Deus transformou num guerreiro que no campo de batalha nunca experimentou uma única derrota. Olhe comigo, por favor, Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1, Davi diz assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, o qual treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi aqui está enfatizando que o poder e a habilidade que ele tinha para guerrear vieram do Senhor. O Senhor o adestrou, o Senhor o habilitou, o Senhor o instruiu, o ensinou, de tal maneira que um simples pastor de ovelhas nunca perdeu batalha nenhuma nos campos de guerra. Teve outros problemas e outros fracassos, mas no campo de batalha, jamais. O que acabamos de ler é uma escritura escrita por um homem que está dando testemunho de que foi Deus quem o capacitou para a peleja e para a batalha. E agora nós veremos uma nova escritura, onde poderemos ver os resultados de forma mais específica destes combates. Olhe comigo, por favor. Salmo 18, verso 34. Da primeira vez em que abri este assunto para os irmãos, eu citei 2 Samuel 22, 35. Mas hoje nós vamos abrir Salmo 18, 34, porque é o mesmo texto. E como nós já estamos no livro dos Salmos, fica mais fácil para quem não está familiarizado com as Escrituras, voltar algumas páginas e ir ao Salmo de número 18, verso 34. É um outro testemunho de Davi. Parece a repetição do que acabamos de ler, mas tem um acréscimo que faz a diferença. Aqui no Salmo 18, verso 34, Davi diz: ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Quero chamar a sua atenção para a expressão treinar. É a mesma expressão que ele utilizou no Salmo 144, no verso 1. Significa habilita, ensina, capacita. E o resultado? Os meus braços vergaram um arco de bronze. O que é isto? Sustentar um armamento de guerra grande, pesado, que necessita de habilidade para usar, mas cujo poder de destruição contra o adversário é grande. Não era comum usar o bronze para se produzir arco. Arco normalmente se produzia de madeira, mas aqui Davi faz menção de um arco de bronze, muito mais pesado, porém com um alcance muito maior. Creio que a ideia aqui é que Deus o capacitou a usar armas que davam a ele resultados que não poderiam ser alcançados de outra forma em suas pelejas. Portanto, Deus dá forças, Deus dá poder, Deus dá habilidade, Deus concede sabedoria. Para quê? Para usar armas, a fim de que no combate possamos ser bem-sucedidos. Os dois primeiros pontos eu acredito já estão claros. Por favor, volte comigo agora a Efésios 6, para nós enxergarmos aqui a terceira provisão que Deus nos deu. Verso 11: vistam-se com toda a armadura de Deus. Observe que ele não diz que Deus irá colocar esta armadura sobre nós. Nem muito menos diz que nós devemos orar para que Deus a coloque sobre nós. O mesmo Deus que nos provê forças, o mesmo Deus que nos provê poder, habilidade, sabedoria, já nos proveu armas para este combate. Portanto, pedir para que Deus nos dê estas armas é pedir para o Pai fazer o que o Pai nos mandou fazer. Não faz sentido. O que se pode fazer é insistir para que o Pai nos ensine a manuseá-las. A ideia de vestir toda a armadura de Deus é você pegar as armas com a sua própria mão e começar a usá-las. Por isso é necessário poder.
Por isso é necessária habilidade, por isso é necessário sabedoria. Estas coisas nos são dadas por Deus para que a gente aprenda a lançar mão destas armas. E por que estas armas são tão importantes? Porque na sequência do verso 11, ele vai dizer para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, contra as astutas ciladas de Satanás. Aqui, meus queridos, Satanás é apresentado como uma serpente. Aqui nós já conseguimos perceber em seu veneno, seu poder de sedução, de dissuasão e de persuasão. Sem estarmos fortalecidos, sem recebermos habilidade e sem estarmos completamente vestidos de toda a armadura de Deus, se cai muito facilmente na cilada do diabo. E você pode comprovar isto lendo este livro. Você irá perceber neste livro que pessoas piedosas que caminharam de perto com Deus experimentaram quedas e quedas devastadoras. Já que usamos Davi como um exemplo de alguém a quem Deus adestrou e capacitou para a peleja, vamos usá-lo também como exemplo de alguém que foi seduzido por Satanás e viveu um tempo de miséria. Este indivíduo foi seduzido a fazer muitas coisas que não correspondiam à vontade de Deus e sofreu misérias e mais misérias. Este indivíduo caiu em adultério, assassinou o marido da mulher com a qual ele adulterou, e como consequência disso perdeu 4 de seus filhos, teve uma de suas filhas estuprada, e viu, enquanto viveu, que a espada não se apartou da sua casa. Certamente essa miséria e estes dias terríveis que Davi experimentou não faziam parte do propósito de Deus para ele. Esse tipo de miséria pode ser evitado se nós não cairmos nas astutas ciladas do diabo. E para que isso seja evitado, nós precisamos aprender a tomar toda a armadura de Deus. Veja, se a armadura ela é composta de 6 elementos, não há possibilidade de usar apenas 5. Nem 4, nem 3, nem 2. Mas os 6 elementos, está neste texto aqui, a expressão da armadura que Deus providenciou para os seus filhos, mais completa em toda a Escritura. Você encontrará vestígios dessa armadura no Antigo Testamento, mas não de forma completa. Você encontrará a citação de partes desta armadura em outras partes do Novo Testamento, mas não completa. Aqui ela está completa. E a ênfase é: vistam-se toda a armadura de Deus. Peguem, coloquem sobre vocês toda a armadura de Deus. Destes 6 utensílios, 5 são destinados para a defesa. Apenas 1 para o ataque. E se nós quisermos ser bem-sucedidos contra as ciladas de Satanás, não podemos deixar nem um só elemento ou utensílio dessa armadura de fora. No verso 12, ele enfatiza que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Interessante isto. Primeiro, que luta aqui refere-se a uma luta livre, a um combate direto contra Satanás. E que neste verso 12 aqui é descrita a organização do império das trevas. Principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Forma mais simples de entender isto: no império das trevas, sujeito a Satanás, há demônios que exercem a função de arquitetos, de engenheiros, de mestres de obras, de pedreiros e de trabalhadores que estão empenhados em pegar um projeto e transformá-lo em um edifício real. Tudo que é descrito neste verso 12 nos mostra claramente que o império das trevas não é desorganizado, não possui divisão, não existe uma rixa e uma disputa entre eles. Muito pelo contrário, eles estão muito bem organizados para criar todo tipo de ideias e pensamentos a fim de que as pessoas não cheguem ao conhecimento de Deus. Uma vez que elas cheguem ao conhecimento de Deus, que elas não experimentem a vida abundante que Deus tem para elas em Cristo Jesus. Que elas sejam seduzidas e induzidas ao pecado, que pequem, que vivam dias miseráveis e que cheguem à conclusão de que Deus não se importa com elas e que não as ame. O que está no verso 12 revela uma mente inteligente,
muito bem articulada, a fim de que, de fato, pessoas não sejam salvas e salvos vivam de forma miseráveis. Nosso combate direto àqueles que são enviados para nos induzir às tentações são estes indivíduos aí, forças espirituais do mal. São os demônios que vêm e colocam diante de nós todo tipo de tentação. E as tentações não são tiros no escuro, meus queridos. Eles nos observam os desejos do nosso coração, e as tentações, elas são colocadas diante de nós normalmente, quase na sua totalidade, de encontro ao que o nosso coração deseja. Nós não somos tentados apenas nos desejos do coração. Somos tentados também em necessidades reais. Mas, de fato, o que mais acontece no nosso dia é que estas hostes das trevas colocam diante de nós as possibilidades da gente alcançar o que o nosso coração deseja. É importante que a gente esteja atento, porque a armadura que Deus nos provê nos ajuda a repelir isto. Em Romanos capítulo 13, nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala de uma armadura da luz. Esta armadura da luz serve para repelir as trevas em nós. Em 2 Coríntios 6, verso 7, o apóstolo Paulo fala de armas da justiça, e elas servem para repelir o pecado de nós. Em 2 Coríntios 10, dos versos 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz que as armas que nós recebemos de Deus são poderosas, são de natureza espiritual e existem para desfazer engano e mentira que, por fim, se levanta contra o conhecimento de Deus. Portanto, meus queridos, as armas que Deus proveu para nós são perfeitamente adequadas para a nossa caminhada neste mundo. Deus proveu um tipo de roupa específico para cada momento dos seus filhos nesta vida e também para a vida vindoura. Quando nós olhamos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, verso 8, lá é dito que a roupa dos filhos de Deus, na presença de Deus, é linho fino, puro e resplandecente. Mas quando é dito o tipo de roupa que os filhos de Deus usam neste mundo, é dito que é uma armadura. Lá é linho fino. Aqui deve ser armadura. Este projeto, esta provisão, deve ser muito bem entendido, porque aquela veste que os filhos de Deus usarão diante dele, são as justiças que os filhos de Deus praticaram ao longo da vida. E para que estas justiças pudessem ser praticadas, eles precisariam usar esta armadura para não caírem nas astutas ciladas de Satanás. O que nós teremos naquele dia conosco é fruto daquilo que, pela graça de Deus e pela nossa diligência, nós conseguimos realizar em obediência ao Senhor ao longo da nossa vida. Portanto, meus queridos, toda a ideia de armadura visa não cairmos nas ciladas do diabo. Mas observe que no verso 13 ele diz de novo: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem feito tudo ou vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se num primeiro momento é para não cair nas ciladas do diabo, num segundo momento é para que a gente resista às investidas de Satanás. Aqui ele já não vem mais como uma serpente. Aqui ele já está como um leão e como um dragão. É o momento em que experimentamos a ira de Satanás. Nesta hora, meus queridos, é importante que a gente pegue toda a armadura de Deus para fazer oposição ao diabo. E depois de termos cumprido tudo que Deus espera de nós, permanecer firmes. Não sei se na sua versão está essa expressão, talvez esteja aí, permanecer inabaláveis. Já na primeira frase do verso 14, portanto, fiquem firmes. O que Paulo tem em mente aqui como ponto mais importante é a firmeza do crente.
Por 3 vezes ele repete esta expressão. O que ela significa? Firmeza significa permanecer de pé. Permanecer de pé significa permanecer confiando e esperando em Jesus. É quando, depois de todas as situações que acontecem num processo de sedução, ou num momento de extrema dor e tribulação, não foram capazes e suficientes para nos levar a suspeitar de Jesus, para nos levar a duvidar do seu amor, para nos levar a questionar os caminhos e a sabedoria de Deus, para nos levar ao desânimo e nos fazer perder a esperança. A ideia de ficar firme, de permanecer de pé, é o crente que continua crendo que Jesus é quem ele diz que é e faz o que ele diz que faz, e não importa o que se me ofereça, nem o que me aconteça. Isto não é forte e nem suficiente para me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A firmeza do crente não está propriamente dita naquilo que Deus irá fazer. A firmeza do crente está naquilo que Deus fez, na obra que o Pai consumou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus, quando quis demonstrar o seu amor por nós, não enviou mensageiros. Ele veio pessoalmente, deixou a sua glória, se tornou carne como a gente, experimentou as misérias que eu e você experimentamos todos os dias, a fim de que, quando nos substituísse na cruz do Calvário, ele levasse sobre si o que era nosso e nos desse o que era dele. Esta manifestação de amor, nem o próprio Deus é capaz de fazer maior. A firmeza do crente consiste nisto, que Deus me amou e não existe absolutamente nada que seja forte o suficiente para me afastar e me arrancar deste amor. É nisto que o apóstolo Paulo diz, aquelas famosas declarações de Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será o perigo, a nudez, a espada? Será principados e potestades, independente da hierarquia dos anjos caídos? Será as dificuldades do tempo presente? Serão as dificuldades do futuro? O que poderia ser capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada. Absolutamente nada e nem ninguém podem me arrancar das mãos deste pastor. Nada e nem ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus se você for dele. O próprio Jesus disse que as ovelhas dele foram dadas pelo Pai, e das mãos do Pai ninguém as arrebata. Mas então por que nós não vivemos assim? Por que a nossa fé é enferma e permeada de dúvidas? Por que nós vivemos muitas vezes capengando, cheios de fraqueza? Porque, meus queridos, nós não entendemos que nós precisamos buscar a presença de Deus continuamente. Nós não entendemos, ou se entendemos, vivemos como quem não entende, e isso é ser cara de pau. Que de fato, as forças que nós precisamos para chegar até o fim da jornada estão nele. Ignoramos o fato de que Ele nos dá poder, Ele nos dá habilidade, Ele nos dá sabedoria. Ele proveu armas, não apenas para lutar, mas para ser bem-sucedido nos combates. Se ignoramos estas coisas, não há possibilidade de resistir ciladas e nem as investidas do diabo no dia mau. Mas se somos diligentes e fazemos o que temos que fazer, é certo que não entraremos nas ciladas, não cairemos nas tentações, não duvidaremos do amor de Deus no dia mau, porque já estaremos convencidos, não apenas por uma informação histórica, mas por uma experiência individual e interior, dada pelo Espírito de Deus, que testifica ao nosso espírito que somos filhos. Quem é filho e tem esse testemunho no seu interior, sabe muito bem que não existe nada e nem ninguém que o aparta do amor de Deus. Não importa se o diabo brada na sua face, na minha face, no dia mau. Onde está o seu Deus? O meu Deus esteve numa cruz. Está na cruz. A resposta dele é o mal.
Está na cruz a sua manifestação de amor por mim. Está na cruz a sua vitória, porque embora numa primeira olhada superficial eu veja um homem praticamente nu, ferido, coroado de espinhos, em grande humilhação, no reino do Espírito estava alguém sendo exaltado, vencendo o pecado, a morte e todo o império das trevas. Não foi na ressurreição, foi na cruz. Na cruz, segundo aquilo que Paulo nos diz em Colossenses 2, a partir do verso 15, Jesus despojou principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha. Sabe o que significa despojar? É arrancar a armadura. A armadura estava baseada, a armadura do império das trevas estava baseada no pecado, mas na cruz ele deu fim ao pecado. Na morte de Jesus na cruz, a morte morreu. Lá foi o dia em que a morte morreu na morte de Cristo. Na cruz, todo o grilhão das trevas foi despedaçado. É por isso, por causa da obra de redenção, por causa do seu perdão, por causa da libertação do pecado, da morte e do poder do diabo, que pessoas que foram vivificadas e que hoje são a habitação do Deus vivo, em quem o Espírito de Deus vive, pode muito bem serem fortalecidas, podem muito bem serem habilitadas, podem muito bem lançar mão de toda a armadura de Deus e de prevalecer contra o diabo. No momento das ciladas, no momento da sedução, dizer para ele: o que você me oferece é muito pouco. Eu não fui comprado com prata e nem com ouro. Eu fui comprado com o precioso sangue de Jesus. Uma gota deste sangue vale mais do que todos os metais preciosos desta terra. Uma gota deste sangue seria suficiente para estabelecer uma aliança eterna que não pode ser mudada. Uma gota deste sangue trouxe para mim senso de valor, porque embora eu não valesse nada, embora eu não pudesse dar absolutamente nada em troca de sua obra de resgate e de libertação, ele decidiu me alcançar. Não porque precisava de mim, mas para me dar um privilégio e uma honra que nada que me possa ser oferecido neste mundo se compara. O privilégio e a honra é isto. A glória dos salvos é esta: é conhecer a Deus, saber quem Ele é, não por informações, mas por experiência. Ter uma relação com Ele, não baseada no testemunho dos outros, mas numa relação de pai e filho, onde eu já não me refiro mais a Ele como Deus, mas sim como Pai. Onde eu não lido mais com Ele com medo do juízo vindouro, mas constrangido por um amor que é capaz de me fazer negar a mim mesmo, para viver na presença dEle, ainda que isto implique em momentos de dor. Portanto, meus queridos, a ideia aqui é de permanecer inabalável. E eu não vou abrir os textos para provar que permanecer inabalável, permanecer firme, é permanecer de fé, e permanecer de fé é permanecer convicto de que Jesus é quem Ele diz que é e faz o que Ele diz que faz. Vamos prosseguir, porque de fato o nosso alvo principal está aqui no verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Vou ficar apenas no cinturão da verdade, apenas neste ponto aqui. Por definição, o que significa este cinto ou cinturão da verdade? Pelo Novo Testamento se chega à seguinte conclusão: é um ensino do Senhor Jesus. Tudo o que Ele ensinou. Tudo. E eu vou trabalhar apenas um aspecto dos ensinos de Jesus: dizer a verdade. Preste bastante atenção, que eu não estou dizendo que o cinturão da verdade é falar a verdade. A definição é esta: tudo o que Jesus, que é a própria verdade, ensinou. E vou trabalhar apenas um aspecto dos ensinos de Jesus, que é falar a verdade, dizer a verdade. Ainda aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, por favor. Abra comigo o capítulo 4, versículo 25.
Paulo aqui está falando sobre uma vida de santidade. Ele diz que nós não devemos mais viver como o velho homem, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, que devemos nos vestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade provenientes da verdade. A partir do verso 25, ele vai ensinar de maneira clara como é viver em santidade. Verso 25 ele diz: portanto, deixando a mentira, abandonando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Embora esta escritura fale da ordem de deixarmos a mentira e de falarmos a verdade uns com os outros, acho que não é necessário que eu abra outras escrituras para enfatizar que a escritura, de um modo geral, nos ensina a dizer sempre a verdade a qualquer pessoa. Ok? Falar a verdade com o seu próximo. Como tem se tornado comum usar a mentira como uma forma de se resolver problemas. Não sei se você está se acostumando com esta declaração que eu vou dizer agora, mas eu já me acostumei a ouvir ela em vários lugares por onde eu tenho andado. Dizer uma mentira para evitar um mal maior. Mentir está se tornando a primeira via para se sair de situações complicadas. Desde uma pessoa que te convida para almoçar e jantar com ela e você não quer ir, até coisas mais complicadas. Você viu? Não, mas viu. Você sabia? Não, mas sabia. Você fez? Não, mas fez. Tenho notado que a primeira resposta no momento de pressão tem sido apelar para uma mentira. Alguns que têm a coragem de confessar, eu menti, dizem assim: rapaz, eu fui pego de supetão. Fizeram uma pergunta para mim, a queima-roupa, e de repente, eu nem pensei. Quando eu vi, já foi. Parece que as palavras estavam vivas e saíram da minha boca. Depois, não tive coragem para admitir a mentira. E o que se faz depois que se conta a mentira? Contar uma nova mentira é o esforço para se encobrir a primeira. Aonde que isso vai parar? Você consegue perceber que quando você mente, quando eu minto, quando nós mentimos, o bem que ilusoriamente queríamos fazer se torna num mal muito grande? Pense na vergonha que você e eu passamos quando alguém descobre que nós mentimos. E os prejuízos não param por aí. Se você é alguém que tinha confiança de alguém, ela vai por ralo. Se não tinha confiança de uma determinada pessoa e ela é informada que você mentiu, a possibilidade acabou. Se você era alguém que tinha admiração de uma determinada pessoa, acabou. E até um determinado nível de respeito se perde. Quando se mente, se perde a confiança, se perde a credibilidade, se perde a admiração e até mesmo o respeito. E estas coisas não são coisas que a gente exige dos outros. Se você chegou num ponto onde você precisa dizer, você tem que me respeitar, examine-se, porque talvez você já tenha perdido o respeito por si mesmo há muito tempo. Você não precisa exigir respeito quando você se porta de forma respeitável. Confiança, credibilidade, admiração e um certo nível de respeito são conquistas, são consequências de quando nós demonstramos um caráter confiável a partir do momento que começamos a dizer a verdade. Dizer a verdade não é um luxo, dizer a verdade é uma necessidade. Para quem? Para quem de fato quer trilhar o seu caminho até o fim.
e ouvir Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai. Para quem não tem este alvo, este propósito em sua vida, não faz o menor sentido. É criar um problema ainda maior. Só que este está morto e cego e não consegue perceber que quando você mente e engana uma pessoa, você engana, mas será enganado. Você mente e alguém vai mentir para você. E como é doloroso descobrir que alguém mentiu para nós. Principalmente quando se trata de alguém que a gente confia. É ou não é doloroso? Machuca, não machuca? Coloque a mão no alforje e veja se já não lançou sementes de mentira. Preste bastante atenção nisso, porque isto é sério. Dizer a verdade é algo sério. Mentir tem implicações muito maiores do que a gente imagina. E as que eu citei, os prejuízos que eu listei, são os menores que se pode ter, porque eu foquei nas consequências que vêm a nós, diretamente a nós. Mas o texto que nós estamos vai apontar coisas muito piores. No verso 27, Paulo diz: não deem lugar ao diabo. É claro que a mentira não é a única forma de dar lugar ao diabo. Antes ele falou da cólera, da ira adormecida. Mas como nós estamos falando só sobre mentira, vamos ficar apenas neste ponto. Mentir, dar lugar ao diabo. 1 de Pedro 5, o apóstolo Pedro nos exorta a não dar lugar ao diabo. Ali Pedro diz que ele é como um leão. Ele brama como um leão andando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso é uma figura de linguagem que significa isso daqui: o diabo não perde tempo e nem chance, e ele não está brincando com a gente, assim como Deus também não está brincando. As oportunidades e as chances que a gente perde, que Paulo diz para a gente remir o tempo e viver sabiamente, saiba com certeza que o nosso adversário não perde chance. Se ele tiver uma única chance, ele entra e o estrago que ele faz vai demorar para consertar, e alguns não há conserto. Isso é tão sério que o apóstolo João diz assim: há pecados que não é para a morte, por esse digo que ore. Há pecados que é para a morte, por esse digo que não ore. Significa que se o diabo me enredar a uma situação e eu cair, possivelmente Deus vai encurtar os meus dias. Você está nos assustando? Não. Estou tornando vocês conscientes deste ponto. Dependendo do nível de engano e do tipo de situação que nós entrarmos, os dias serão encurtados. E a Bíblia é cheia de exemplos assim. Olha o exemplo de Ananias e Safira. Acha que eles encerraram os seus dias como Deus queria? Olhe para alguns que Paulo diz fizeram um naufrágio na fé. Toda a ideia de se falar a verdade, meus queridos, é para a nossa proteção. Porque dependendo do tipo de mentira que nós entrarmos, não se sairá vivo delas. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito. Isto é grave e é sério, mas nosso problema maior não é apenas dar lugar ao diabo. Tem uma coisa muito pior do que essa. Está aí no verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nascemos de novo, o Espírito de Deus vem habitar em nós para que todo o processo da salvação seja concluído. A salvação começa na justificação, se desenvolve na santificação e se completa na glorificação. Quando Paulo diz que o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, isso significa que nós somos propriedade de Deus e fomos marcados por Ele para que naquele dia Ele nos tome para Ele. Agora pense uma coisa: o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus, assim como o Pai, e Ele vive em nós. Como é para o Espírito Santo conviver com um crente nascido de novo que mente? Eu não sou ele, mas imagino que é uma tristeza profunda, porque a Escritura nos ensina a não entristecê-lo e a não apagá-lo. Significa que o Espírito Santo pode ser entristecido e sua ação em nós pode ser apagada. O Espírito Santo muitas vezes é apresentado nas Escrituras como uma ação de um fogo
este fogo, esta ação do Espírito dentro de nós, pode ser apagada. E se nós insistirmos em mentir, depois de sabermos a gravidade da mentira, ele será entristecido, ele será apagado, e com certeza experimentaremos um nível de disciplina bem profundo da parte do Pai. Porque conforme está escrito aqui, nós fomos selados por Deus com o seu Espírito para o dia da redenção. A propriedade é de Deus, foi comprada a preço de sangue, foi selada com o Espírito de Deus. Deus irá resgatá-la. Tome cuidado com a mentira. Os homens que enganam irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E agora eu quero ler para vocês apenas uns versos. Peço um pouquinho mais de paciência para nós concluirmos. Eu quero ler alguns versos que são muito importantes sobre advertências que a Escritura nos dá contra a mentira. Não vou pedir que vocês abram, mas se vocês quiserem abrir, fique à vontade. Provérbios 6, do verso 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta, abomina. 1ª, olhos cheios de orgulho. 2ª, língua mentirosa. 3ª, mãos que derramam sangue inocente. 4ª, coração que faz planos perversos. 5ª, pés que se apressam para fazer mal. 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E 7ª, o que semeia discórdia e divisão entre irmãos. Preste atenção na 2ª e na 6ª. A 2ª diz, língua mentirosa. A mentira se tornou uma forma de tentar se escapar das consequências dos seus próprios erros. Melhor seria confessar. Melhor seria admitir do que tentar encobrir. Porque tudo que a gente encobre aqui, meus queridos, só está encoberto aos olhos das pessoas. Tudo isso está exposto diante de Deus, dos seus anjos santos e dos demônios. É tolice acreditar que o que nós escondemos está tão bem escondido que não possa ser achado. E há uma gravidade ainda maior. O que é escondido vai nos encontrar. O que não é devidamente tratado, confessado, renunciado, abandonado, perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro, vai nos encontrar. Então é tolice optar pela mentira. A mentira é algo sério. Testemunha falsa que profere mentiras. Quão sério é matar o nome e a reputação de uma pessoa com falso testemunho. Eu pensei, eu senti, eu achei, eu percebi. Você viu? Você ouviu? Se a resposta for não, tome cuidado com a sua percepção. O diabo é mestre em enganar a percepção, em induzir a se chegar a conclusões que absolutamente nada tem a ver com a verdade. Tome cuidado. Tanto a língua mentirosa quanto a língua que profere falso testemunho não ficará sem a sua justa retribuição. Cada palavra mentirosa que sair dos lábios precisará ser comida pelo mentiroso. O ventre vai se fartar do fruto dos lábios. Provérbios 12, verso 19 e o verso 22 diz assim: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. O ditado mundano é verdadeiro: a mentira tem perna curta. Ao menor sinal da verdade, ela cai e o mentiroso é exposto. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Torne isso aqui mais claro. Dizer a verdade é servir a Jesus. Dizer a mentira é servir ao diabo. Não tem meio termo. Provérbios 19, verso 9. Agora, as consequências da falsa testemunha e da língua mentirosa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. E o texto bíblico aponta os prejuízos da falsa testemunha
e da língua mentirosa. O maior deles encontra-se em Apocalipse 22:15, que diz que fora da cidade que o Deus vivo preparou, ficarão alguns, que não vou citar, mas todo aquele que ama e pratica a mentira. Amar e praticar a mentira se torna um recurso valioso para quem quer evitar situações que não deveriam ser evitadas. Uma mentira que tenha desculpa de se fazer um bem maior trará um prejuízo que muitas vezes será irreparável. O nosso Deus é o Deus que é a verdade e que diz a verdade. Hebreus 6,18 diz que Ele não mente. 1 Samuel 15:29 diz que Ele é a glória de Israel, que Ele não mente. Suas palavras são verdadeiras, são dignas de aceitação e de confiança. O próprio Jesus é apresentado no livro do Apocalipse como uma testemunha fiel e verdadeira. Não há mentiras em Deus. João 8,44, Jesus dizendo aos judeus, ao povo que se dizia povo de Deus: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai é da mentira, e todo mentiroso é filho dele. Mateus 5, verso 37, o Senhor Jesus disse que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, pois o que passar disto é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. O que tem que ser confirmado, confirme independente do que vai acontecer. O que tem que ser negado, negue, independente do que vai acontecer. Mas espere aí, é muito complicado. Num mundo que só se diz mentira, falar a verdade, eu vou me tornar uma ilha. Quem vai querer conviver comigo? Prefiro a companhia de Deus do que a companhia dos melhores homens dessa sociedade. Prefiro estar com Ele do que com um bando de mentirosos. Porque uma vez que você está com alguém que mente para outra pessoa, que segurança que você tem que essa pessoa não vai mentir para você? É pela companhia dos mentirosos que se mente? É a companhia dos mentirosos que se prefere? É preferível entristecer e apagar o espírito da verdade e dizer mentiras? Meus queridos, isso é loucura. É loucura. Por fim, termino na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você acredita que se nós formos mentirosos, seremos aprovados por Deus? Você acredita que se nós fizermos da mentira um recurso, nós estaremos diante de Deus como quem não tem do que se envergonhar? É óbvio que não. E aí tem um elemento terrível, que de fato, quem de fato mente, não irá manejar bem a palavra da verdade. Quando Paulo emprega esta figura de linguagem, o cinturão da verdade, Paulo tem em mente o primeiro equipamento militar de um soldado romano. Antes dele colocar sobre si seu aparato de guerra, a sua armadura, ele estava vestido com uma túnica. Esta túnica era semelhante a um vestido que as mulheres usam, costumava se chegar até o joelho. E para que o soldado não perdesse a sua mobilidade e a sua agilidade num campo de batalha,
A primeira coisa que ele precisava fazer era ajustar bem a sua túnica no corpo. E a função do cinto era dupla. Primeiro, ajustar a túnica no corpo, deixar a roupa de uma forma que ela não o atrapalhasse. E a segunda, ser o local onde a bainha, onde a espada descansava, ficava. Quando ele não estivesse em combate, sua espada ficaria no cinto. A implicação desta figura de linguagem, é que, se de fato nós não aprendermos a usar a verdade de Deus, e especificamente a falar a verdade, nós não teremos uma vida bem ajustada, nem muito menos estaremos capacitados a manejar bem a única arma de ataque que nós temos nesta armadura. Ninguém que faz da mentira um recurso aplicará a verdade de Deus em sua própria vida da forma correta. Nós nos esforçamos num certo ponto para entender a verdade de Deus exposta nas Escrituras. Entender é apenas uma parte do caminho. A parte crucial é aplicar o que se entende na própria vida. E se nós fizermos uso da mentira como um recurso para lidar com situações difíceis, pode ter certeza, meus queridos, que nenhum mentiroso saberá aplicar a verdade de Deus na sua vida. Cairá nas ciladas do diabo, sucumbirá no dia mau e experimentará muitas misérias que poderiam ser evitadas. É por isso que eu lhes disse que as 3 provisões que Deus preparou para nós neste combate trata de receber dele forças, poder, que é habilidade, e habilidade, que é sabedoria, e fazermos uso de toda a armadura. Hoje nós estamos vendo apenas e tão somente o primeiro utensílio dessa armadura, dentro da primeira vertente, que é falar a verdade. É importantíssimo que a gente entenda isso. Falar a verdade requer sabedoria. Falar a verdade não significa sair por aí dizendo tudo o que você sabe. Falar a verdade não é ser o sincerão, o que torna público tudo aquilo que pensa e tudo aquilo que sente. Quem faz isso é insensato. Falar a verdade não é dizer tudo o que você sabe a todas as pessoas. Há pessoas que você não deverá dizer absolutamente nada do que sabe. Mas isso seria omissão, então preste atenção. Observe como Jesus se comportou nos 3 tribunais pelos quais ele passou. Jesus foi levado diante de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes de Israel nos seus dias. Falou pouco. Foi levado diante de Pôncio Pilatos. Falou um pouco mais. Foi levado diante de Herodes Antipas. Não disse absolutamente nada. Por que um comportamento diferente numa mesma circunstância? Porque haverá momentos em que nós estaremos diante de pessoas que deveremos dizer sim ou não. E haverá momentos em que estaremos diante de pessoas que nós não deveremos dizer absolutamente nada. O que me ensina qual momento ficar calado e qual momento eu devo falar? Afinal de contas, não diz lá, Eclesiastes 3, que há um tempo para tudo? Um tempo para calar e um tempo para falar? Qual é a lei que regulamenta isto? Não tem lei, meu querido. Para isto não. Tem o quê? Poder, habilidade, sabedoria. Dentro da sabedoria há um elemento chamado equidade. A equidade fala de uma capacidade de se escolher o que é mais adequado para cada circunstância em que se está. É por isso que Deus dá forças, mas também dá habilidade. Haverá momentos em que Ele nos dará força para testemunhar, sim, sim, não, não. E haverá momentos em que Ele nos dará sabedoria para ficarmos em silêncio. O próprio Jesus, diante de Pilatos, disse que Ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve
a sua voz. Seus filhos aprenderão, não por uma lei rígida, o momento de falar o que sabe e o momento de cerrar os lábios, mas pelo poder, pela habilidade, pela sabedoria que Deus lhes dá. É por isso que é importante buscá-lo, porque todas estas provisões são dadas por Ele quando estamos em sua presença. Fora da sua presença não há chance nenhuma. Falaremos mais do que o que devíamos. Criaremos situações piores do que as que já existem. Por quê? Falta de sabedoria. Preste bastante atenção nisto. Dizer a verdade não é falar tudo o que você sabe com todas as pessoas. Há alguns, apenas o silêncio. E há outros, não importa o que aconteça. O que eu sei, o que eu vi e o que eu ouvi, isso eu vou sustentar. Ainda que eu perca uma amizade. Ainda que algumas pessoas pensem, não vale a pena conviver com ele. Estarei mais bem acompanhado com o Espírito Santo do que com aqueles que decidirem fazer da mentira sua forma de viver. Quem ama e pratica mentira não entrará na cidade que Deus tem preparado. É lá que Deus dará aos seus a sua recompensa. Ele não tinha obrigação nenhuma de recompensar, mas decidiu recompensar. E por ele ser forte, poderoso e fiel, tudo o que os seus lábios proferiram em promessa se concretizará sobre a vida daqueles que crerem, obedecerem e esperarem com paciência até o fim. Por ora, eu paro por aqui. Peço perdão por ter me estendido mais do que o normal. Hoje houve acréscimos em relação às coisas que lhes disse há 15 dias atrás. Peço perdão por ter passado do tempo. O Senhor Jesus Cristo os abençoe. Espero que seja útil para a edificação dos irmãos. Eu não sei se a sensação e o sentimento dos irmãos é o mesmo sentimento meu. Mas nós não podemos ir para o combate apenas com o cinturão. Precisamos ouvir sobre as outras peças. Você estaria disposto a nos abrir os textos? Não, começamos a partir do domingo que vem. Absoluta. Nós não podemos perder isso. Existem coisas que são necessárias e coisas que são essenciais. O necessário pode esperar. O essencial não. Porque nós estamos lutando contra o pecado. E essa palavra é provisão. Para todos nós. No nível que talvez você não imagine. Enquanto você falava, o Espírito falava profundamente com as minhas necessidades. E nós precisamos. Por favor, abra-nos o texto. Amém? Amém? No domingo você continua com o tempo que for necessário. Se for necessário outro domingo, você prossegue. Se for necessário dia 28, você prossegue. Até que nós estejamos instruídos para nos vestir da armadura de Deus. Amém, filho? Feche o seu